Boa noite. Hoje eu vim preparado, né? Se acontecer algum imprevisto aí, eu tô. Beleza, né? Depois a gente arruma aqui, hein? Quem precisar de carona aí pode contar comigo. Como já foi mencionado aqui, é bênção de Deus, nós estávamos orando por isso, né? Chuva atrasada esse ano. E aí vai muito produtor lá no banco e eles têm aquele aparelhinho, né? Tem um pluviômetro que mede, e todo mundo empolgado, fazendo as contas lá, porque agora o capim nasce, né? Tudo que plantaram vai dar certo, isso é muito bom. Nós vemos o cuidado de Deus. Eu quero que você mentalize agora uma lista aí, no seu coração, na sua mente, de coisas que faz os seus olhos brilharem. Coisa que você fala com a boca cheia, né? Que você tem uma satisfação, que você tem orgulho em falar sobre esse assunto, sobre essa coisa, sobre essa pessoa. O que te dá orgulho? Talvez a sua família, quando você pensa na ótima esposa que você tem, ou no bom marido que você tem, ou nos filhos que você consegue ver que foram bem criados, ou talvez quando você observa o seu patrimônio, aquilo que você construiu com muito suor, né? Precisou de vários anos trabalhando para poder construir, para poder comprar, para poder conquistar. Ou talvez você se orgulha do seu corpo. Você olha para a sua condição física hoje, olha para a sua saúde e fica aí pensando, isso não é fácil não, eu tenho que madrugar para poder treinar, eu tenho que fazer uma dieta rigorosa, mas eu me orgulho, olha só. A gente chama de shape hoje, né? Olha só aqui o meu shape. Eu me orgulho de ter um corpo assim. Ou talvez, na lista aí, você pensou nos seus diplomas. Muitas viagens que você teve que fazer, principalmente aqui em Santa Vitória, para Ituiutaba, saindo às 5, chegando meia-noite ou mais que isso em casa, todos os dias da semana, ou indo ali para Quirinópolis. Talvez foi isso que veio na sua mente, o conhecimento que você adquiriu, os diplomas que você ganhou ao longo da sua vida. E essas são coisas boas, são coisas saudáveis. Mas nós vamos ver nessa noite um direcionamento que Deus fez para o seu povo no passado, em relação a alguns motivos, algumas opções, algumas fontes de coisas que nós, de alguma forma, talvez estamos concentrando o nosso orgulho, a nossa satisfação. Falando ao povo de Israel, eu quero que você já abra a sua Bíblia comigo, profeta Jeremias capítulo 9. Nós conhecemos muito bem a história desse povo, mas relembrando aqui rapidamente, o povo de Israel era sempre inconstante, eles estavam sempre oscilando. Uma hora eles estavam lá, vivendo sob a dependência de Deus, louvando a Deus, servindo a Deus. Uma hora eles estavam lá vencendo batalhas no nome de Deus. Outra hora eles estavam se alimentando através da provisão de Deus. Outra hora eles estavam seguindo as leis de Deus, mas logo a história nos mostra que o coração deles se encheu de orgulho. Eles começaram a se sentir independentes, autônomos, autossuficientes e começaram a deixar Deus de lado. Passaram a confiar em si mesmos, passaram a orgulhar de si mesmos. E essa postura deles justifica grande parte do declínio que nós vemos nessa nação, que justifica o fato de Deus mandar peste. Ele envia várias doenças para castigar, para punir esse povo. Isso justifica o fato de Deus enviar fome. Várias pessoas perderam as suas vidas por não ter o que comer. E isso justifica o fato de Deus enviar contra aquele povo a sua espada. Utilizar outras nações para punir severamente, tirando a vida, literalmente, daquele povo. E como nós lemos nos profetas, aqueles que escaparam da peste, da fome e da espada, tiveram que colocar algemas nos seus braços e viver como escravos das nações que Deus enviou para poder dominá-los. Esse é o final da história. Mas no meio de tanta oscilação, Deus tem
uma palavra para esse povo. Deus tem um rumo para esse povo, uma direção para esse povo, e é aqui que nós chegamos então. No capítulo 9 do profeta Jeremias, nós vamos ler verso 23 e verso 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Somente até aqui, amém? Que Deus possa estar nos guiando nessa passagem tão solene, tão especial e conhecida. Eu acredito que todos os irmãos já tiveram contato com essa passagem pelo menos uma vez. Aqui nós temos 4 fontes, 4 alternativas, 4 alvos que o próprio Deus coloca diante do povo como sendo fontes onde eles estavam depositando o seu orgulho, a sua admiração, a sua segurança. Então Deus faz um redirecionamento. Nós vamos ver 3, que Ele instrui o povo a deixar de lado, e uma última, que Ele sugere aqui como a confiável, a que iria fazer a vida daquele povo ser transformada. Antes de vermos a primeira, é importante nós vermos aqui a ênfase que o profeta Jeremias dá à autoria dessa mensagem. Existia naquele tempo, assim como existe hoje, falsos profetas, homens que se apresentavam ao povo de Deus dizendo que tinham um recado especial, e Deus irado, Deus querendo punir, Deus querendo tratar o povo, e esses profetas diziam: não, paz, está tudo bem, Deus é amor, Deus é gente boa, fiquem tranquilos. Jeremias queria que o povo entendesse perfeitamente que aquela mensagem não era fraudulenta, aquela mensagem não era dele, por mais que ele tinha tristeza em comunicar aquilo que estava comunicando, que Deus iria intervir, que Deus iria levar o seu povo para o cativeiro, ele tinha que dizer. E no início do que nós lemos, no verso 23, e no final do que nós lemos, as últimas palavras do verso 24, aparece aí então o autor do que nós acabamos de ler. Ele inicia no verso 23 dizendo: assim diz o Senhor. Essa palavra é dele, esse recado é dele. E no verso 24 ele termina o seu raciocínio mais uma vez: diz o Senhor. Qual então é, Jeremias, a primeira fonte, o alvo do nosso orgulho, da nossa admiração, que nós não devemos utilizar? A primeira delas é a sabedoria humana. O primeiro personagem é alguém sábio, é alguém intelectual, alguém que tem muito conhecimento. Deus se direciona para essa pessoa e diz: olha, você sábio, não se glorie na sua sabedoria. E aqui nós podemos incluir todas as ciências já conhecidas, como a biologia, a física, a química, sociologia, filosofia e todas as outras que nós pudermos imaginar aqui. Tudo da criação de Deus que o homem descobriu, compreendeu e resolveu anotar isso para que fosse passado para as próximas gerações. Nós vemos que várias pessoas dedicam a sua vida inteira. Alguns passam a vida inteira tentando buscar e armazenar cada vez mais conhecimento de diversos tipos, na intenção de se tornarem alguém, na intenção de talvez ganhar as muitas premiações, os prêmios que nós temos hoje no mundo dos intelectuais, com a intenção de ter o seu nome reconhecido e também de ter uma vida mais fácil. E talvez isso tudo para combater aquele slogan que nós sempre ouvimos, talvez quando estamos... Você dá um clique para mim? Quando estamos aqui fazendo algum serviço que é pesado demais, ou que nós estamos sendo mal pagos,
Sempre aparece alguém, ou nós mesmos pensamos e dizemos, né? Olha, bem que o meu pai me falou, né? Estuda, meu filho, para você não ficar refém disso, né? Para você ter uma vida mais digna, mais próspera. E aí a gente tem que muitas vezes bater no peito e admitir, eu sei, eu decidi fugir da escola, eu decidi ser do fundão, decidi matar horário, decidi pular o muro, e eu sei que eu estou vivendo uma vida mais difícil porque eu não tive o conhecimento necessário para a minha formação profissional. E aí então, para não deixar os seus filhos passarem por dificuldades, nós vemos que muitas famílias às vezes se atolam em dívidas para poder dar uma boa formação para os seus filhos, não é? Eles almejam aqueles cursos mais graduados, eles querem odontologia, eles querem medicina, direito, né? Que vão saber que os filhos vão receber muito conhecimento de qualidade, vão ter uma vida mais fácil, vão ter uma vida tecnicamente mais feliz e mais próspera. Deus descreve esse primeiro personagem aqui como um verdadeiro sábio, e não tem problema nisso. Não há nenhum problema em nós estudarmos, buscarmos o conhecimento das coisas que o próprio Deus criou. Não existe problema nisso. O problema nasce após o momento que nós decidimos colocar o nosso coração, a nossa confiança, o nosso orgulho na sabedoria, no conhecimento, no nosso intelecto. É aí que começa o nosso problema, quando nós ficamos cegos, encantados. Eu falei de famílias que se endividam para ver o seu filho segurar finalmente o seu diploma, mas tem hora que a gente vê uns valores que a gente fica assustado. Como que chegou nesse ponto, né? Às vezes a pessoa tem que vender casa, vender fazenda, vender coisas que com muito suor conquistou para poder conquistar o conhecimento, para poder conquistar a sabedoria. E talvez elas fazem isso por essa espécie de cegueira, quando o nosso coração se encanta e nós nos deixamos seduzir por ela. Para a frustração desses pais e também dos filhos, para a nossa frustração, o nosso conhecimento é limitado. Nós podemos nos esforçar, passarmos toda a nossa vida buscando mais e mais, mas nunca nós saberemos tudo o que há de informação disponível. Por isso Deus diz: ei você que é inteligente, você que é sábio, não se orgulhe dessa sua sabedoria. Por mais que você se esforce, ela é limitada, e o que nós vemos é que a ciência e que o conhecimento no geral está sempre passando por atualizações, não é isso? E sempre alguém está descobrindo alguma coisa nova, um jeito melhor, um jeito mais eficiente de fazer as coisas acontecer, é um remédio novo, diferente, um procedimento diferente, e sempre há algo a aprender. Por isso Deus diz: sábio, não se glorie na sua sabedoria. Esta é a primeira fonte aqui, o primeiro alvo que Deus instrui através do profeta o seu povo a não depositarem o seu apreço, a não depositarem a sua confiança, o seu orgulho. E ainda no verso 23 aparece o segundo. Ele fala agora sobre força física. O segundo personagem é alguém que é realmente forte. Deus olha para esse indivíduo e diz: não se glorie na sua força. Nós não podemos falar que a academia é modinha, porque elas vêm firme aí, né? Vem forte aí, tem muitos anos. O movimento fitness está em evidência já há várias décadas. Isso não é uma novidade dessa década que nós estamos vivendo. Não para de crescer. As academias estão recebendo novos alunos todos os dias. Essa semana recebeu uma nova aluna, né? Tainá se matriculou lá. Todos os dias, alguém entendeu que precisa se movimentar, que precisa cuidar do seu corpo, entendeu a importância da atividade física para ter uma saúde melhor. Não tem como nós negarmos isso. Se nós ficarmos parados de pouco a pouco, os nossos músculos vão atrofiando, vão ficando enrijecidos, e isso nós não vamos discutir esse assunto. Mas existe um outro grupo que está ali pela estética,
querem cuidar da lataria, para causar uma boa impressão. Outro grupo está ali para conseguir mais força bruta mesmo, talvez pensando em se defender. Se eu me envolver em alguma briga, se alguém me fechar na estrada, eu vou descer e eu consigo resolver. Independente da motivação, muitos estão, no nosso tempo e também nos tempos passados, correndo atrás de força, correndo atrás de fortalecimento. E é engraçado que alguns que se despontam ficam bobo, né? O camarada está lá, todo mundo ali tranquilo. Aí tem uns que vão lá para o espelho, as costas ali, e tirando fotos, colocando ali nas redes sociais os seus corpos torneados, entusiasmados e cheios de orgulho, só esperando os likes, esperando aqueles comentários. Arrasou, amiga, tá linda, e esse tipo de coisa. Nos tempos de Jeremias, a gente não tinha as academias como nós temos hoje, mas existiam os treinamentos militares, existiam armas de guerras, existiam cavalos de guerra, carros para guerra, existiam armas de guerra que davam aos homens também uma sensação de poder, uma sensação de força, de grandeza e, em muitos casos, de invencibilidade. E o orgulho dos fortes, como nós bem conhecemos, levou o povo de Israel, em algumas ocasiões, a quebrar a cara. Você se lembra daquele episódio onde Josué tinha acabado de destruir, muito fácil, eles conquistaram a cidade de Jericó, lembra disso? Eles deram uma voltinha, algumas voltinhas em volta da cidade, os muros caem, o povo da cidade se mata, e eles ficam, poxa, foi fácil demais. Próxima cidade, cidadezinha pequena, tipo Flor de Minas, Ai, nome da cidade, Ai. Josué olha assim para o exército, grandão, milhares de homens, diz assim, só 3.000, manda só 3.000 homens lá que vai ser fácil. Vamos conquistar, porque nós somos fortes, nós treinamos, nós temos cavalos poderosos, armas poderosas. Então, orgulhosos, eles chegam até ali, e o que acontece? Leva um sacode do povo de Ai. Eles foram colocados para correr, alguns homens morreram, porque a nossa valentia é limitada. Por mais robustos, por mais torneados, por mais bem equilibrada que seja a nossa dieta, comendo as coisas certinho ali, as proteínas, os carboidratos, tomando colágeno, aquelas coisas tudo, creatina, todos isso, nós, no final das contas, somos vulneráveis. E uma ilustração que cabe, um exemplo que cabe nesse momento, é algo que foi falado depois daquela operação que aconteceu na semana passada, ali no Rio de Janeiro. Esse é o Batata, um homem que tem muito conhecimento, muita experiência militar, tática, se relaciona com o pessoal do BOPE, e dando entrevista, ele, cheio de orgulho, pôde dizer assim, 10 dos meus homens conseguem neutralizar, conseguem parar 100 dos traficantes. Eles não têm treinamento, eles ficam atirando para o alto, eles não têm preparo psicológico, eles vão para o campo noiados. Só que a realidade nos mostrou que 4 dos fortes, não foi isso? 4 homens, por mais bem treinados, por mais bem preparados, por mais que tinham coletes, talvez capacetes, armas potentes, foram vencidos. O tiroteio tirou a vida desses homens. Por isso Deus diz, ei, forte, não se orgulhe da sua força. Não fique se achando, não confie nos seus músculos, não confie no seu fuzil, não confie nos seus blindados, não confie na sua força, porque no final das contas, vocês são criaturas frágeis, limitadas e suscetíveis a perder a sua vida a qualquer momento. Terceira fonte, o terceiro alvo do nosso orgulho que Deus agora quer nos reorientar, tem a ver com o dinheiro, a prosperidade financeira. O terceiro personagem é alguém que tem muita riqueza, muito patrimônio. Deus olha para essa pessoa e diz, rico, você que é próspero, você que tem muito dinheiro, muita casa, muito patrimônio, muito dinheiro guardado na poupança, não se glorie nas suas riquezas.
Não confie, não se proteja atrás delas. Atrás dela. Geralmente o rico demonstra com o seu estilo de vida que eles são superiores, não é? Estão em outro nível. Que estão seguros, protegidos e que o dinheiro que eles possuem pode dar para eles tudo o que eles quiserem. Talvez uma das frases mais populares que essa categoria de pessoas diz é: tudo tem um preço, não é isso? Eles gostam de dizer isso. Tudo tem um preço. É muito difícil encontrar um rico humilde que não é orgulhoso. Nós podemos pensar em alguns exemplos dos muitos clientes que a gente atende lá no trabalho, pessoas que estão ali para tratar de dinheiro. Um me chama a atenção porque ele sempre chega, pede para a gente tirar o extrato, ele consegue ver muito bem. A gente entrega, ele vira a folha de volta e diz assim: fala para mim quanto que eu tenho aplicado. E você viu uma satisfação, você viu, nossa! Aí você tem que falar, né? Tantos milhões, né? E tantos... Rapaz, pensa num sorriso, né? O cara fica grandão ali. Fala para mim quanto que eu tenho. Ele consegue ler, mas ele tem essa dificuldade de lidar com orgulho. E eles ficam o tempo todo: olha, eu comprei mais uma fazenda esse ano. Já troquei de caminhonete 2 vezes. O ano não acabou ainda, mas eu já troquei 2 vezes. Eu estou construindo uma casona. Fui no leilão terça-feira. Rapaz, comprei uns 4 lotes. Eu fiz um arrastão. Tem que ver, ó, branquinha. Soltei lá, fizemos um remédio. Eles gostam. Eles sentem orgulho nas suas riquezas. E quando eles não estão conseguindo o que querem, quando eles acham que não estão sendo respeitados da maneira que deveriam ser, eles fecham a cara e dizem assim: você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? A Tainá demorou a se adaptar com essa realidade de Santa Vitória. E as cidades pequenas todas são assim, né? As pessoas chegavam para ser atendidas no laboratório e queriam coisas fora da curva, fora do protocolo. E ela dizia: olha, senhora, eu não posso fazer isso. A pessoa crescia, né? Você sabe com quem que você está falando? Você sabe quem que eu sou? Aí ela não conhecia, né? Ninguém, foi fácil para ela. Depois a patroa que tinha que limpar a barra, né? Dizendo: não, é porque ela não conhece mesmo. Desculpe, senhor rico, senhora rica. É muito difícil. Eles têm uma dificuldade enorme de lidar com o dinheiro. E por isso, Jesus uma vez fez essa afirmação triste. Não é algo bom de se ler, mas ele pôde afirmar que é difícil um rico conseguir se livrar dessa mentalidade, para que ele possa conseguir entrar no céu. Ele se sente completo em si mesmo. Ele se sente autossuficiente, independente. Ele sente que ele pode resolver qualquer tipo de problema. Com o seu talão de cheque, com o seu cartão da Unimed, com as suas propinas, ele pode resolver, independente do BO. Ele acha que consegue resolver. Então, esse indivíduo, esse tipo de pessoas tem muita dificuldade de se humilhar diante de Deus, porque isso é um sinal de fraqueza. Isso é reconhecer que no final das contas o dinheiro deles não pode fazer tudo que no final das contas eles pensavam. Se humilhar diante de Deus e ter que pedir socorro, pedir por salvação, implorar pelo perdão de Deus é algo que é difícil de assimilar. Porque eu sou poderoso, eu sou rico, eu tenho condição de resolver todos os problemas. Por isso Deus diz com clareza que o rico não pode confiar na riqueza, porque ela é traiçoeira, ela oscila, nem sempre o rico vai ter a mesma prosperidade. Paulo está ensinando isso para um dos seus parceiros de ministério, Timóteo, para que ele instruísse outras pessoas. Ele está falando sobre esse mesmo assunto, e ele faz um complemento a essa ordem, é a mesma ordem. Exorte os ricos desse mundo que não sejam orgulhosos. E por quê? Paulo dá mais detalhes. Por que eles não podem ser orgulhosos? Porque a riqueza que eles possuem
no final das contas pode, por mais que eles não acreditem nisso, pode ser instável. Se eles depositarem a sua esperança nisso, quando a sua riqueza os decepcionar, o que é que eles vão fazer? Para onde é que eles vão correr? E será que essa é uma boa recomendação, essa que Paulo dá? É uma ótima recomendação, porque nós conhecemos pessoas ricas, riquíssimas, que dormiram ricas e que no dia seguinte já não tinha mais nada, perderam todo o seu dinheiro. Pessoas que estavam em um ótimo emprego, com um ótimo salário, com todos os tipos de benefícios, plano de saúde, e no dia seguinte estavam na rua entregando currículo, porque foram demitidas sem um motivo. Pessoas que tinham grandes empreendimentos, grande patrimônio, que teve tudo destruído por algum tipo de catástrofe, algum terremoto, um furacão, como a gente vê de vez em quando acontecendo, alagamento, como aconteceu no Rio Grande do Sul, ou roubo. Pessoas que talvez têm todo o seu dinheiro, todas as suas economias tomadas, ou o seu produto pode ser desvalorizado de uma hora para outra. Ou você pode ser vítima e ter que enfrentar uma guerra, como vários países estão enfrentando, você perder todo o seu patrimônio, toda a sua riqueza e ter que viver daquilo que os outros dão. Não deposite a sua esperança, não se orgulhe da sua riqueza, porque ela não é tão estável assim. Essa é a recomendação que nós temos. Por isso Deus diz: ei, rico, não seja orgulhoso, não seja arrogante, porque o seu dinheiro, porque o seu poder de compra, porque o seu patrimônio possui limitações, então não seja orgulhoso. Eliezer, o que sobrou então? Porque eu estava pensando nesse primeiro momento em me orgulhar do meu conhecimento, e eu sei muita coisa, eu estudei bastante, eu estava pensando nisso, mas parece que não é uma boa alternativa. Eu também estava fazendo academia, eu pensei que isso seria algo bom, a minha força de me orgulhar nisso, e pensei também que se eu trabalhasse muito para conseguir um bom dinheiro, muita economia para ficar muitos anos sem ter que trabalhar, me aposentar, viver tranquilo, eu pensei que eu podia confiar nisso, mas também não. Então, o que sobrou? O que fazer? Eu tinha certeza que essas coisas citadas aí eram legítimas. Existe mais uma alternativa, que tem a ver com sabedoria também, com conhecimento também, mas um conhecimento diferente do primeiro exemplo que nós pensamos aqui. Conhecimento divino, conhecimento do alto, conhecimento da palavra de Deus. Verso 24. Deus diz: vocês estão procurando um alvo? Vocês estão procurando algo para se gloriarem, para confiarem? Gloriem-se nisto, confiem nisto. No quê? Em me conhecer. Eis aqui um alvo, eis aqui uma fonte legítima, testada, que não possui falhas, que não vai nos decepcionar. O conhecimento a respeito de Deus. E observe que, como nós veremos em seguida, esse não é um conhecimento superficial, raso, e nem muito menos um conhecimento teórico, do tipo que nós lemos uma cartilha, nós lemos algumas histórias e depois fazemos algumas anotações sobre aquilo que nós aprendemos, sobre o personagem, tiramos alguma listinha de características dele, mas algo profundo, não teórico, mas algo prático, daquilo que se experimenta, daquilo que se toca, daquilo que se sente, daquilo que se ouve. É desse tipo de conhecimento que nós estamos falando aqui. Eu chamo a sua atenção para o termo originalmente utilizado pelo profeta Jeremias, termo iadá. Talvez você já ouviu, já leu em algum lugar esse verbo. Esse verbo, traduzido como conhecer, que aparece aqui, aparece em várias outras partes do Antigo Testamento. E
e em várias partes nós temos algumas diferenciações de intensidade de conhecimento. E o exemplo que mais me chamou a atenção, onde essa palavra foi utilizada, um texto que nós conhecemos, é em relação ao ato que Adão tem com Eva, o momento de intimidade que eles têm, que gera um filho. Algumas traduções já colocam isso de forma mais explícita, dizendo que eles tiveram relações e dali nasceu Caim. Por que eu estou destacando isso? Essa afirmação, esta reorientação de Deus aqui, não tem a ver apenas com conhecimento, mas Ele procura relacionamento, Ele procura comunhão sincera, genuína com cada um de nós. Ele quer se relacionar com a sua criação. E se nós pararmos para fazer uma matemática, a nossa semana, que tem 168 horas, e se nós descontarmos as 8 horas de sono que a gente deveria dormir para ter uma vida saudável, sobram para nós 112 horas. Estou falando de uma semana. Infelizmente, você não vai conseguir conhecer Deus, no melhor sentido da palavra, com apenas 2 sermões semanais de 45 minutos, como é o que acontece aqui. Quando você vem no sábado, quando você vem no domingo, isso não é suficiente, porque para piorar, muitas vezes, quando nós viemos aqui para buscar esse relacionamento, para buscar esse conhecimento, talvez quando deu 20, 25 minutos de pregação, a gente já saiu ali, já se desconectou e começamos a viajar com a nossa mente, pensando em coisas aleatórias e fora aqui desse recinto. Você também não vai conseguir conhecê-lo com a intensidade necessária, com a profundidade necessária, apenas escutando talvez aqueles devocionais de 2 minutos que alguém gravou, que é fruto do conhecimento de outra pessoa, e você se resume só aquilo, só a um conhecimento já retirado do solo. Isso não vai ser suficiente para que você tenha um conhecimento satisfatório. Você também não vai conhecê-lo com essa intensidade apenas orando nas trocas de turno. E nós estamos falando sobre esse assunto aqui na igreja há uns dias, porque estamos identificando que talvez seja uma área que nós vamos melhorar. Mas se nós só lembramos de ter relacionamento com Deus, de falarmos com Ele, quando a gente está trocando de turno, começando, olha, Senhor, agora eu vou trabalhar, então vai comigo. Senhor, eu vim para almoçar, muito obrigado. Senhor, agora eu vou jantar, muito obrigado. Senhor, agora eu vou dormir, me dê um bom descanso. Isso não vai ser suficiente, isso não vai nos dar esse nível de relacionamento, esse nível de conhecimento que Deus sugere e espera de cada um de nós. À medida que nós caminhamos em direção à palavra dele, para ouvirmos a sua voz, à medida que nós falamos com ele através da oração, nós iremos nos aproximar desse conhecimento que Deus menciona aqui. Algo que nós precisamos dar uma atenção especial é a natureza desse conhecimento. Ainda no verso 24, nós podemos perceber que Deus exige um conhecimento completo, não apenas um conhecimento parcial, onde talvez nós começamos a pensar algumas informações, pensar algumas qualidades dele e fazemos a nossa coleção do que nós achamos que nos agrada. E eu vou estudar mais sobre esse assunto, gostei disso. Deus não se contenta com esse conhecimento seletivo e parcial, porque conhecer, meus irmãos, Deus, sem esse nível que Ele está propondo aqui, sem buscar um conhecimento completo, pode nos levar a alguns erros, a alguns equívocos. E por isso, Ele diz, eu desejo que vocês me conheçam e saibam que eu faço misericórdia, juízo
e justiça na terra. É disso que eu me agrado. É disso que eu gosto. No Brasil nós temos cerca de 1% da população que de carteirinha se reconhece, se identifica como ateus. Parece pouco, 1%, mas a gente está falando de mais de 2 milhões de pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Só que na realidade esse número é bem maior. E por que eu digo que esse número é maior? Porque muitos desse grupo, que dizem crer em Deus, não admitem e não aceitam a versão completa dele. Nós já falamos sobre esse assunto aqui. Eles leem esse texto dessa maneira: Deus é o Senhor e Ele faz misericórdia. Isso, misericórdia. Eles deixam o resto de lado. Eles não querem ouvir o complemento, eles não querem o todo. Porque na mente deles é difícil assimilar um Deus que seja bom, um Deus que seja misericordioso, mas que às vezes tem que tratar a sua criação com juízo, com justiça, punindo e castigando. E nós dizemos: você não vai ler o resto. Eles dizem: não, eu não acredito nesse Deus. O meu Deus, o Deus que eu acredito, Ele não é assim. Então, no fim das contas, o número de ateus é muito maior, considerando o Deus verdadeiro e completo, porque muitas pessoas não acreditam na existência desse Deus aqui, que em várias partes da sua palavra se manifesta com esses atributos que não são tão interessantes de talvez estudarmos e termos que sentir na pele às vezes esse juízo. Às vezes temos que sentir na pele Ele nos tratar com justiça, Ele nos trazer de novo para o caminho certo. Isso não é legal, não é confortável. Uma última observação para nós concluirmos. Tem a ver agora com a natureza desse orgulho que Deus está nos orientando a ter. Ele está dizendo: vocês querem algo para se orgulhar? Se orgulhem então no fato de me conhecerem. Se orgulhem no fato de conhecerem o meu caráter, a minha pessoa, as minhas leis. Esse orgulhar aqui é um orgulhar no bom sentido e não no mal. Porque Deus não quer que a gente se torne pessoas arrogantes e soberbas ao ponto de ficar o tempo todo debatendo, né? E hoje está na moda, aí coloca lá, né? Um cristão contra 30, de outra coisa. Um cristão contra 30 e isso, e vai, né? Aquele negócio ali que muitas vezes não tem muito a nos acrescentar. Algumas vezes sim, mas Deus não quer que nós nos orgulhemos desse conhecimento para fazermos isso e talvez para nos tornarmos snobs e começarmos a olhar para as pessoas que não têm o mesmo nível de conhecimento e tratá-los com indiferença. Não é sobre isso. Ele não quer competidores que ficam disputando e ficam lutando para ver quem conhece mais, para ver quem sabe mais, para ver quem tem os melhores argumentos. Não é esse tipo de orgulho que Deus está nos recomendando a ter. Pelo contrário, é orgulhar no sentido de ter um grande nível de satisfação, confiança, contentamento por possuir esse conhecimento, por cultivar esse relacionamento com o Criador do universo. É para esse lugar que nós temos que mirar. Deus está encorajando aquele povo a deixar em um segundo plano todas essas coisas, por mais saudáveis que sejam, por mais boas que sejam para nós. Nós vamos fazer esse redirecionamento, essa reorganização na prateleira do nosso coração. Eu quero concluir essa mensagem com 3 observações e finalizar com um exemplo para o nosso encorajamento. Em primeiro lugar, o verdadeiro conhecimento de Deus que nós aprendemos aqui não é algo meramente intelectual. Não é um conhecimento que fica apenas na nossa mente, no nosso cérebro,
mas um conhecimento relacional, que dia após dia se renova e se aperfeiçoa, que está em um processo constante e contínuo de crescimento. Por isso nós não podemos ficar confortáveis. Mas eu já li a Bíblia. Eu anotei aqui, me fugiu da mente a quantidade de vezes, que foi o recorde que eu ouvi, que um camarada leu a Bíblia. Eu preciso compartilhar esse dado com você. "109". Eu também falei no dia que eu ouvi. A gente estava em Ribeirão Preto, eu fui de carona com um pessoal, e aquele homem que também estava recebendo a carona, por conta do tema que a gente estava falando, ele fez igual o rico que vai no banco, né? Cresceu assim. Eu já li 109 vezes a Bíblia. Eu falei, deixa eu anotar esse número aqui, isso é um dado importantíssimo. Eu nunca vi alguém que teve tanto contato assim. Mas independente, mesmo que ele esteja falando a verdade, talvez ele até tenha conseguido ler, assim, tem que ler muito, né? Para conseguir chegar nesse número. Mas independente da quantidade, nunca nós chegaremos a um fim, porque não é algo meramente intelectual. Por isso nós precisamos ter esse contato diário, frequente, e mais uma vez aqui eu destaco e incentivo aqueles que estão naquele grupo de leitura. A gente tem um bom grupo aqui, que se comprometeu a ler a Bíblia inteira durante esse ano, 2025. Isso certamente está aumentando não só o nosso conhecimento, mas também a nossa relação com Deus. Essa é a primeira informação que nós aprendemos aqui. Deus quer se relacionar com o seu povo. Segundo lugar, já falamos, o verdadeiro conhecimento de Deus não nos eleva, que é o que domina a mente de muitos dos estudiosos que começam a ler a palavra de Deus e descobrir coisas novas. Ao invés de fazer o movimento esperado por Deus, de se rebaixar, de se humilhar, eles começam a se elevar, começam a se considerar grandes, maiores que os outros. Pelo contrário, o objetivo do nosso conhecimento é nos colocar no nosso devido lugar, nos mostrando, como vimos aqui, a nossa impotência, nos mostrando a nossa fragilidade e nos mostrando que o único caminho seguro que nós temos é vivermos na dependência de Deus. É isso que o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus promove no nosso coração. Ele não nos eleva, pelo contrário, ele nos humilha. Em último lugar, talvez a gente pode encontrar alguém, né, que tenha todas essas qualidades aqui. Talvez nós podemos encontrar alguém que tenha uma sabedoria humana, que seja alguém intelectual em relação às coisas naturais, alguém que é forte, e alguém que é rico e ao mesmo tempo tem esse conhecimento a respeito de Deus, teme a Deus, serve a Deus, é apaixonado por Deus. É difícil encontrar esse combo, né? É muita coisa, mas se talvez um dia nós encontrarmos, que a gente não se estranhe com isso. Isso pode acontecer, e eu destaco isso porque não há nada de errado em ser e possuir tudo que nós falamos anteriormente. O problema está na posição, na hierarquia que essas coisas assumem no nosso coração. O que Deus condena aqui é o apego, o amor e a confiança em todas essas coisas no lugar dele. Agostinho de Hipona nasceu no 3º século depois de Cristo. Desde muito jovem era alguém brilhante, era um homem que tinha muito conhecimento, dominava a oratória, falava muito bem, sabia entrar e sair em qualquer lugar. E ele buscava a verdade, buscava constantemente o conhecimento em livros, na religião, nos prazeres, e ele foi percebendo que nada preenchia de fato o vazio do seu coração. Essas palavras
resumidamente, estão um dos seus livros, Confissões. Durante anos ele tentou se gloriar e confiar na sua própria inteligência, e era reconhecido como um dos homens mais cultos da sua época. Ele tinha o seu nome no mural das estrelas ali, como a gente tem nos nossos dias. Era um dos grandes mestres da oratória e da filosofia. Mas no seu íntimo, ele constantemente se sentia distante de Deus. E a sua mãe orava constantemente, frequentemente por ele. Até que um dia, em meio a um conflito interior, ele sentiu um desejo, um impulso de ler a Bíblia. E o Espírito Santo o direcionou ao texto de Romanos 13, verso 13 e 14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, se encham dele, se preencham dele, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. A história diz que essas palavras dominaram o coração daquele homem. Ele começa a chorar, e a sua busca então, por algo daquilo que ele poderia se orgulhar e se sentir seguro, terminava ali. Ele entendeu que não passava pela sabedoria dos homens, mas pelo conhecimento de Deus. E ele compreende que toda a glória humana era vazia diante da presença do Senhor. Ele pôde escrever: Deus, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Depois desse encontro, ele deixa para trás toda a sua carreira, todos os seus títulos e a sua fama que possuía, para conhecer e se tornar conhecido por Deus. E para ensinar também, para fazer com que Deus se tornasse conhecido no seu mundo. Ele se tornou bispo, um grande teólogo, um grande influenciador, até mesmo milhares de anos depois da sua morte, ele continua influenciando pessoas, mostrando o que realmente marcou a sua vida. Não foi nada do que nós falamos nas 3 primeiras partes da mensagem, mas foi a experiência viva de conhecer Deus verdadeiramente, o Deus completo que nós pensamos aqui, que transformou a sua vida e das pessoas que ele conseguiu influenciar. Que Deus faça esse mesmo movimento no nosso coração e na nossa mente nessa noite. Que Ele nos direcione a Ele, que nós possamos buscar Ele e crescer na graça e no conhecimento cada vez mais. Amém?